Queridos amigos, bondosos irmãos, que Jesus nos abençoe. Que nesse momento possamos todos estarmos sintonizados com essa rede fraternidade, a rede do bem. Que Deus abençoe esse trabalho tão bendito de nossa participação completando o estudo de número 33, a idade do Cristo. E o tema que nos foi reservado é a continuação do trabalho da semana passada, o sonho de Saulo de Tarso. E para aqueles que não participaram conosco na última semana, nós gostaríamos apenas de lembrar que estamos abrindo o espaço do estudo dos princípios básicos, que também visa o estudo do Evangelho, para abordarmos alguns aspectos dentro da nossa limitação, da nossa acanhada forma de expressão, aspectos que remontam à vida do grande convertido de Damasco. Por que isto? Por que esse projeto? Porque a família espírita estamos todos comemorando esse ano de 2012, o aniversário de 70 anos do lançamento da obra, que se deu, portanto, no ano de 1942, o livro Paulo e Estevão, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso bondoso, querido amigo, o médium do Evangelho, o médium que representa Jesus nesse momento com tanta dignidade, Francisco Cândido Xavier. E na última semana, então, nós abrimos algumas reflexões com esse tema, o sonho de Paulo. E nós trouxemos alguns aspectos e que efetivamente se tornaram introdutórios, e o nosso objetivo primeiro, que era trazer o relato de Emmanuel, que consta nessa obra Luz, que nós convidamos a todos, não só para ler como um romance, mas, acima de tudo, penetrar nas letras, nos aspectos reveladores que Emmanuel traz do mundo espiritual sobre a vida de Paulo, porque efetivamente representa a grande caminhada de cada um de nós. Porque se Paulo recebeu um mandato dos céus, efetivamente, Emmanuel vem nos auxiliar a entender que todos nós temos efetivamente a nossa missão. Obviamente, missão essa que estará de acordo com as nossas possibilidades, os nossos merecimentos. E também vale lembrar que, estudando essa obra para refletirmos sobre as nossas necessidades pessoais, também estaremos nos conectando com o pensamento do cristianismo nas suas bases. E com isso, de alguma sorte, estaremos aprendendo com os discípulos que ficaram para dar continuidade à obra de Jesus, como os apóstolos Simão Pedro, João, Tiago e todos os outros, que fundaram a Casa do Caminho, ou seja, o primeiro núcleo de fraternidade na história da humanidade. E estudando como que eram os desafios da época e a postura dos nossos companheiros a representar Jesus, essas posturas podem eminentemente nos auxiliar como espírita nos tempos da atualidade, para nos conduzirmos cristamente dentro das casas espíritas, como também nos incentivando e nos alertando quanto à importância de divulgarmos a doutrina espírita e o Evangelho como uma meta que vem do alto e jamais como um projeto que visa o atendimento à nossa personalidade, não. E também, por fim, Emmanuel nos lembra na introdução da obra, no texto intitulado Breves Notícias, que é impossível falar hoje, conhecendo a história do mundo espiritual, falar do soerguimento e do grande momento da vida de Saulo, se transformando em Paulo de Tarso, sem refletirmos sobre a importância de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e Abigail, sua irmã, que era, na época,
noiva de Saulo. Então, apenas relembrando Emmanuel, ele diz mais ou menos assim, que é impossível falar da vitória do convertido de Damasco sem nos referirmos a essas estrelas que desceram do alto no zimbório como a refletir a misericórdia de Deus e apoiar não só a ele, mas como a própria história de todos os cristãos no que remonta ao nosso encontro com o Cristo, na nossa própria Damasco, nesse grande momento em que estamos sendo auferidos, enquanto estamos passando por testemunhos para efetivamente confirmarmos o nosso grande projeto assumido no mundo espiritual de transformarmos a nós mesmos de uma forma responsável, consciente, dedicada, dadivosa, amorosa, amiga e membros de uma família universal. Meus queridos amigos, então, sem delongas, para nós adentrarmos efetivamente na narrativa de Emmanuel, nós devemos, inicialmente, como ele o fez, trazermos aqui o texto da segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 2 ao 4, trazendo palavras do próprio Saulo quando afirmou: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Nesses dois versículos, nós então, escutando as vibrações vindas pela escrita do nosso próprio Paulo de Tarso, já define para nós aspectos transcendentes no que reporta não só ao processo de emancipação do espírito, como nos ensina Allan Kardec no Livro dos Espíritos, e depois detalhadamente no Livro dos Médiuns e na Revista Espírita, quando o nosso corpo, o nosso espírito entra no sono, favorecendo o descanso do corpo físico, automaticamente a nossa mente, o nosso psiquismo se desdobra, como o nosso querido irmão vem nos dizer. É como que a narrativa é: somos arrebatados a um terceiro céu. E esse terceiro céu, num simbolismo da dinâmica das diversas moradas na casa do Pai, que as últimas semanas, com a participação do nosso querido amigo Juarez e alguns aspectos que tivemos a oportunidade de contribuir, é o detalhamento das experiências dos sonhos. O terceiro céu aqui, a definir simbolicamente que ele foi arrebatado para uma região espiritual de expressões relevantes, porque nós podemos também viver experiências no mundo espiritual em regiões espirituais complexas, difíceis, de acordo com o nosso nível de sintonia no nosso dia a dia, com os nossos pensamentos que vamos alimentando, enfim, a definir que poderemos nos encontrar em relação plena com espíritos que estão vibrando em baixas intensidades e que representam na realidade o nosso estado psíquico, mental. E é muito interessante também, sem nos deter num estudo minucioso, mas apenas observando alguns aspectos, que ele vem dizer que, quando arrebatado, ele ouviu palavras inefáveis. E quando ele coloca palavras inefáveis, aqui foi aberto para nós do mundo espiritual uma história linda, transcendente, uma história espiritualizante,
que ela foi registrada no mundo espiritual. E na época, o nosso Saulo, o doutor, não podia registrar, porque não fazia parte do próprio projeto da época da escrita das suas cartas, porque ele iria particularizar. Quando ele diz palavras inefáveis, é porque Emmanuel vem nos contar do contato que ele teve com Abigail, sua noiva, recém-desencarnada, e com o irmão dela, Gesiel, que depois batizado, quando convertido ao cristianismo, passou a se chamar Estevão. Esses dois espíritos, após a desencarnação dos mesmos, num ato de extrema misericórdia, perdão, amor, efetivamente passaram a estar do lado daquele que efetivamente foi instrumento, favoreceu em muito a desencarnação dos dois. E na última semana nós abordamos alguns aspectos e que o nosso tempo aqui não nos permite detalhar. E por isso o convite que nós fazemos para todos da sala, os nossos amigos que vão acessar a esse conteúdo singelo e despretensioso, que possamos todos adquirir o livro Paulo e Estevão e estudá-lo com alma e coração. E é muito interessante porque, a partir desta revelação que veio do mundo espiritual, e vale aqui também lembrar que a história Emmanuel acessou no mundo espiritual com autorização e participação do próprio Paulo de Tarso e Estevão, que auxiliaram Emmanuel e vários espíritos para poderem organizar esse romance e ele se tornasse palatável, ele se tornasse, vamos dizer assim, inteligível, que essa história pudesse chegar nos nossos corações através da mediunidade, que se tornou uma mediunidade singular de Francisco Cândido Xavier. Porque a revelação, as revelações, as verdades que vêm do mundo espiritual, elas vão chegando gradativamente, a partir do momento em que nós vamos angariando maturidade, experiência, para poder receber a luz, porque a luz demais pode cegar. Queridos amigos, esse momento, Paulo está narrando 14 anos depois. Vale recordarmos que o projeto, o mandato de Paulo de Tarso, ele perdurou por 22 anos. Após a sua conversão na entrada de Damasco, no ano de 35. Ele andou por mais de 20.000 quilômetros, descalço, com os pés sangrando, nas montarias mais precárias, sem recurso. Viajou pela região do Mediterrâneo, o entorno dele, Ásia, foi à Europa. Ele deu a vida pela divulgação do Evangelho. E nesse momento aqui, nós podemos subentender que ele estava num êxtase espiritual. Porque aquele que se converte, e eu vou dizer de uma forma mais cuidadosa, porque quando a gente fala aquele que se converte, dá uma ideia que a conversão é um ato único. Eu agora sou de Jesus. Eu agora me converti à religião tal. Eu agora fui batizado. Eu agora me converti ao Espiritismo. E por aí vai. São expressões legítimas. Muitas delas, para não dizer a maioria, são autênticas. Têm respaldo do mundo espiritual. Mas é importante hoje, com o auxílio da doutrina espírita, refletirmos que a conversão não é um ato único. Converter é mudar a sua forma de ver a vida,
de refletir a vida. E, num segundo momento, tornar o ideal que abraçamos em realidade, que é uma construção no tempo e no espaço, através das atitudes. Jesus, questionado pelo intelectual, pelo religioso, conforme a narrativa de Mateus no capítulo 18, sobre quem era o maior no reino dos céus, ele respondeu, mandando que trouxesse uma criança, a definir a pureza do primeiro instante em que recebemos a luz. E ele conclui dizendo, enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual à criança, não podereis entrar no reino dos céus. Eu repito essa reflexão em quase todos os momentos em que eu tenho oportunidade de falar desse tema. E por isso me torno repetitivo. Mas repito por necessidade pessoal. Porque o tempo todo a vida me convida a trabalhar com pureza da alma. Porque quando puros, nós ficamos flexíveis. É como se estivéssemos naquele período de fertilização. E para ir fertilizando, ou no momento em que nos apassivamos, o mundo espiritual vai fertilizar, trazendo sementes ou conteúdos que vão efetivamente serem dinamizados através do tempo, a partir do momento, então, em que eu vou me tornar. Mas a história deixa para nós o Paulo, ou o doutor Saulo, o rabino, que se transformou, se curvou a Jesus na porta de Damasco. Então, nós queríamos aqui refletir com vocês que, na realidade, aquele momento de transformação do convertido, que é um instante dos mais importantes da história do cristianismo, nós gostaríamos de relembrar o ensino dos Espíritos, mas é um movimento simbólico. Porque a conversão dele começou muito antes daquele processo. Porque na última semana nós relembramos dos conflitos que ele vivia com a chegada do cristianismo na vida dele, não é? Através de Estevão, dos homens do caminho, depois através da sua amada, da alma gêmea que reencarnou para dar vou chamar assim, o toque que iria transcender para abrir a possibilidade para Jesus, num outro instante, completar o conteúdo que o profeta veio fazendo devagarzinho, como os profetas vêm cutucando a todos nós, gradativamente, vagarosamente, porque o toque final é do Cristo. Porque o toque final é reflexão da alma com a alma. Eu sou a luz do mundo, afirma Jesus no capítulo 8 de João, no versículo 12. Aqueles que me seguem não andarão em trevas. O seguir Jesus é esse movimento de abrir para que a luz dele penetre. E na hora que a luz dele penetra, automaticamente nós vamos como que entendendo que já estamos penetrados ou mergulhados no hausto do Criador, no amor que sustenta o universo, na luz que dimana do alto. Queridos irmãos, me perdoe a divagação, as ilações, mas nós gostaríamos de estar abordando esse aspecto, porque o nosso benfeitor Emmanuel vem nos contar que esse momento em que Saulo vai ser arrebatado, e ele está se lembrando, 14 anos depois, escrevendo uma epístola, ou seja, escrevendo uma carta, fazendo um estudo como nós agora estamos fazendo, para endereçar para um número que a gente não consegue dimensionar qual será esse número, seja para atender o Filho do Calvário que está dentro de nós, ou as almas em necessidade que estão caminhando no tempo e no espaço, e que Deus, por certo, irá utilizar desse recurso. Ele fez isso se recordando que esse movimento do arrebatar aconteceu depois que ele tinha sido convertido
E depois da conversão, vale lembrar, quando o instante, né? Sempre é importante lembrar, conforme a narrativa do livro Atos dos Apóstolos. Saulo, 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 por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Não recalcitres mais contra o aguilhão. E ele se coloca na condição de servo, humilde, caindo da cavalgadura, das posições transitórias do mundo, e pergunta para ele: o que queres que eu faça, Senhor? E Jesus responde dizendo: vá, entre na cidade, que era Damasco, que ele estava indo à procura de quem? De Ananias, o cristão, porque a história dos homens não registra, mas foi aquele que converteu, que apresentou o evangelho para Abigail, a sua noiva, nos seus últimos momentos de vida. Então isso para ele foi como que o tiro de misericórdia, quando se fala no jargão popular. Agora eu quero realmente acabar com esses cristãos, porque ele já houvera recebido a autorização do Sinédrio para empreender, para prender, para desenvolver a catança, a matança, a tortura de centenas de famílias cristãs, não é mesmo? Então, naquele momento, ele se converte, ele atende, ele fica cego de novo, agora com um outro aspecto de cegueira. Precisamos lembrar disso, não é? E tanto que a história registra que foi o próprio Ananias que seria aquela ovelha perseguida pelo lobo, que Jesus também se apresenta para ela, mas porém numa outra condição. Para Paulo, Jesus se apresentou por misericórdia. Eu estou sendo ousado, mas é apenas para abordar esse aspecto. Mas para Ananias, ele se apresentou por merecimento, porque Ananias já estava na sintonia do Cristo. Então, para Paulo, ele disse: vai e entra na cidade. Para Ananias, ele disse: vai lá e cuida. Cuida daquele que iria te perseguir, porque ele é meu vaso escolhido. Ou seja, vamos cuidar dele agora. Vamos envolvê-lo com misericórdia, com entendimento, porque ele será aquele que vai dar continuidade ao que muitos de vocês já estão fazendo. Então, vamos dizer assim, nesse breviário, ou nesse resumo clássico, nós gostaríamos de estar tentando perpassar aspectos que aconteceram pós esse momento marcante. Porque depois de atendido, ele recupera a visão, aí ele se empolga e quer contar da visão que ele teve com Jesus para quem? Os fariseus do templo, os mesmos que estudavam com ele, que trabalhavam com ele, e ele vai começar a viver então o seu calvário, não é? Porque ninguém estava pronto para ouvi-lo, como ele não estava, vamos dizer assim, com o coração aberto para ouvir Estevão, quando Estevão esteve no Sinédrio para pregar o Evangelho, não é mesmo? Como também não esteve quando viu Estevão lá na casa do caminho, envolvido por todos os filhos do Calvário, sofredores, leprosos, pessoas abandonadas que passaram a ter nos discípulos de Jesus, aqueles que representavam Jesus, não é mesmo? Enfim. E aí ele começa a ter decepções com os seus correligionários, depois ele foi procurar os próprios caminheiros, não é? Que vieram a ser os cristãos depois, por sugestão do apóstolo Lucas, conforme registra Emmanuel. E num primeiro momento, Tiago e Pedro ficaram acuados, preocupados, porque ele foi procurar a casa do caminho, e eles pensaram que poderia ser mais uma cilada que o perseguidor do cristianismo estava empreendendo, e ele vai, então, se movimentando no entendimento do que realmente é a proposta do Evangelho. Realmente é a proposta do Evangelho, que é a internalização, é o mergulho iniciático, como diz o esotérico, é aquele procedimento
em que nós vamos como que mergulhando nas águas lustrais do Espírito, ou seja, não é água lá de fora, é água interna, que quando brota da alma, ela corre como um rio abundante, conforme Jesus disse para a mulher samaritana na narrativa, por exemplo, de João, no capítulo 4. É aquele mergulho na essência, que muitas vezes, meus queridos amigos, nós temos que enfrentar o mundo de fora, querendo conquistá-lo, e por isso enfrentamos dificuldades, pedradas, tijoladas. Hoje na sala não vai ter tijolada não é, Xanri? Só para fazer uma brincadeira aqui, para quebrar um pouquinho. Porque tem hora a gente toma uma tijolada na sala, que é um verdadeiro teste, porque a gente está falando e não sabe que caiu a conexão. Não é mesmo? Só uma brincadeira, querida. Mas por que a gente toma uma tijolada? É porque, de alguma forma, a gente está tentando falar para nós mesmos, porque o necessitado somos nós, que estamos nos convertendo ao cristianismo agora, não é? Com a ajuda de Allan Kardec, e por isso essa conversão hoje, ela é de maior desenvoltura, porque o objetivo do Espiritismo é relembrar o cristianismo e desenvolver o que Jesus falou de uma forma sintética. É a síntese que depois precisa de uma análise. É a metodologia proposta por Allan Kardec, que nós, espíritas, estamos deixando a desejar na aplicabilidade dela. Por quê? Queremos trazer, inclusive, para o meio espírita, comportamentos que têm muito mais a ver com aqueles comportamentos nossos, quando estivemos em outras religiões, do que efetivamente é o que Allan Kardec nos ensina. Ou seja, precisamos de organizar, mas para trabalharmos nós mesmos, para trabalhar de forma a cuidar da nossa educação espiritual. E quando se fala, por exemplo, em mediunidade, uma matéria que nós temos um doutor presente aqui entre nós, o Juarez, né? Eu sei que ele não gosta que a gente fala não, mas eu também gosto de cutucar ele, porque ele também me cutuca, né, Juarez? Cristamente falando. O Juarez fala muito isso nos estudos na sala, na terça-feira de tarde, que quando a gente fala em mediunidade, nós vamos aprender com Emmanuel, com André Luiz, com Allan Kardec, que nós precisamos de educar a nossa mediunidade, para poder desenvolvê-la, para poder intercambiar com os espíritos de uma forma legítima, de uma forma autêntica, de uma forma mais, vou dizer assim, mais límpida. Porque se eu falar de uma forma mais pura, vão achar que para ser médium temos que ser os santos dos novos tempos, não é? Porque nós adoramos fazer das pessoas santas, né? Na década de 70, um companheiro do movimento espírita designou Chico a qualidade de santo. Escreveu até um livro que nós respeitamos e temos aqui na prateleira, que se chama O Santo dos Nossos Dias. Não é? Não é isso. É trabalhar na mediunidade, num processo de educação, no aprimoramento moral que se faz pelos esforços que empregamos para domar as más inclinações. Não foi o que Allan Kardec nos legou no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo? Não é? Então, nós gostaríamos de estar dizendo que, por exemplo, quando a gente cai, não é? Ou quando a conexão da internet deixa a desejar, quando nós estamos aqui verificando no chat, é exatamente para que a gente possa testar se estamos efetivamente buscando uma sintonia melhor. Não é? Por isso é que a gente oscila. No capítulo 16 do Evangelho de João, não, me perdoe, no Evangelho de Mateus, na passagem intitulada A Dúvida de Pedro, não é? Não é esse o termo. Jesus pergunta para Pedro, para os discípulos, quem que era o Cristo. Não, o que os homens dizem do Filho do Homem, ou seja, dele? Aí, depois de muita ilação, os apóstolos falando que eram os profetas, que ele era um médium, que ele era... Aí Jesus fala assim, vós, quem dizeis que eu sou?
Pedro toma a frente, a razão, que já domina a emoção, porque falam que Pedro era pura emoção. Cuidado, nós devemos ter cuidado. Pedro tinha aspectos muito voluntariosos, a emoção dele desabrochava, mas ele foi ele foi a pedra angular do cristianismo, porque ele foi aprendendo a lidar com a razão e com a emoção, não é? A razão e o sentimento. Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Para logo em seguida Pedro falar, quando Jesus vem falar sobre o martírio, o testemunho, o próprio Pedro, aí ele escorrega e fala assim: não, mas nós não vamos permitir que tu passe pelas dificuldades. Jesus diz para ele, fala: para trás de mim, Satanás. A gente lê o texto, não é? E temos dificuldade de entender, porque a tradução do Satanás veio depois, porque Carlos Torres Pastorino, na célebre obra Sabedorias do Evangelho, vem nos narrar que a palavra correta ali era: para trás de mim, espírito ignorante. Não é? Ou seja, para trás de mim a ignorância, a imperfeição. Ou seja, são os aspectos que brotam da intimidade, do nosso passado, do inconsciente. Então é para trás mesmo. Ou seja, você tem que olhar para o que está brotando nas suas emoções e dizer assim: não, aqui quem gerencia é a minha vontade. É peremptório. E isso acontece no mecanismo nosso de oscilações. Então a doutrina espírita vem dizer para nós sobre a importância de nos educarmos como filhos de Deus, como espíritos que estamos numa jornada evolutiva e que precisamos uns dos outros. Por isso é que muitos companheiros, a gente até entende, tem muita dificuldade quando o assunto no espiritismo é o estudo do Evangelho, porque confundem comportamentos de evangélicos que somos do passado, não é? Seja católico, seja luterano, protestante, calvinista, não é? Anglicano, seja a experiência que nós tivemos. Nós, como diz Arnaldo Rocha, nosso amigo aqui da União Espírita Mineira, um grande companheiro de Chico, tem hora que o nosso comportamento cheira a sacristia. Agora, é muito diferente o comportamento nosso com o grande projeto de estudar o Evangelho. Porque o Espiritismo é o Evangelho redivivo, querendo algumas correntes dentro do Espiritismo ou não. Como Chico quantas vezes dizia, né? Eu não posso entender o Espiritismo sem Jesus. Eu não posso entender o Espiritismo sem aspectos da religião, porque seria um corpo sem alma. Então, naqueles momentos lá atrás, Paulo vivia esses conflitos. Não é? Paulo vivia todos esses conflitos, que era, como, por exemplo, ele foi receber orientação de Gamaliel, depois de ter passado 3 anos no deserto como tecelão, trabalhando, não é? Utilizando a arte que o pai lhe conferiu. Olha que beleza. Nos momentos mais difíceis da vida, é aquele instante que nós vamos recorrer aos ofícios que aprendemos. Que Deus nos abençoe para ensinar os nossos filhos. E Deus reverencie e abençoe. Não é? Nós devemos referenciar, me perdoe. Que Deus abençoe os nossos pais que nos ensinaram os ofícios de viver. Porque na hora do aperto nós vamos buscar esse conteúdo. Foi o que Saulo fez. Não é? Ele tinha que trabalhar, ele não podia ser peso para ninguém. Embora a gente adore hoje encostar. Não é? Se possível, tem muita gente que aí, até no espiritismo, poderia querer remuneração pela doação que faz. Não é? E eu estou falando isso incluindo muitos de nós, porque a remuneração ela não é só financeira. Muitas vezes nós podemos estar tendo atividades no movimento espírita, querendo a remuneração do reconhecimento, ou do aplauso, ou do convite. Não é? Devemos ser cuidadosos. Ele foi para o deserto, Áquila e Prisca, aquele casal que ele mesmo também houvera perseguido. Essa parte do livro é transcendente.
mas depois, e não cabe aqui, não é o nosso objetivo, ele volta, ele vai procurar Gamaliel, aquele que foi o seu mestre dentro do mosaísmo. Gamaliel, que fora neto de Simeão da Samaria, que por sua vez foi filho de Hilel, uma tradição transcendente de educadores da época, que foram base para ajudar muitos corações, dentre eles Saulo. E Gamaliel vai trazer informações para eles, importantes, inclusive dando para ele o próprio manuscrito do Evangelho de Levi, de Mateus, que ele foi presenteado por Simão Pedro, não é? E falou para Saulo que era necessário que ele recomeçasse a vida sobre novas bases, as bases que o cristianismo propõe de simplicidade, de renúncia, de dedicação, não é? De cuidado, de prudência, porque se ele ofereceu tantas dificuldades para os cristãos, seria natural que os seus próprios amigos do mosaísmo oferecessem para ele as mesmas dificuldades. Ele falava que o carpinteiro era um profeta louco, que os cristãos eram pessoas que não tinham uma vida fundamentada na lógica. Ele não conseguia entender. Então, tudo aquilo, todo aquele movimento contrário que ele promoveu para a luz, seria natural que voltasse contra ele mesmo. E é assim que acontece com cada um de nós quando queremos mudar. Casalberto, mas eu já me tornei espírita há 20 anos. Pois é, meu amigo. Eu não vou falar que eu também, porque eu tenho até mais um pouquinho de tempo que você. E eu posso falar com pureza d'alma, que tem hora que eu me sinto envergonhado por falar de Jesus, por falar de Allan Kardec, por estar tentando expor ideias, quando eu me vejo no espelho. Quando eu vejo que nós temos muitas cascas que escondem as dificuldades que nós trazemos do passado. Por isso, a nossa luta, ela tem que ser perseverante, ela tem que ser itinerante, ela tem que ser envolvida de muita dedicação e, ao mesmo tempo, nos preparando psicologicamente para as nossas quedas, porque as dificuldades fazem parte do aprendizado, meu querido amigo, irmão Sol, que está trazendo esse pensamento no chat. A de todos nós, a nossa estrada, ela é desafiadora, só que a sua Damasco, irmão Sol, é diferente da minha Damasco. Agora, o que tu está aprendendo hoje, como é diferente do que eu estou aprendendo, você não tenha dúvida que o que você está aprendendo hoje vai ser uma forma de me ajudar amanhã. Como o que eu estou tentando aprender agora, pode ser uma oportunidade de eu estender a mão para você amanhã, porque eu não sei o que a vida está providenciando para nós, em que família nós estaremos ingressando, em que religião que nós estaremos frequentando e participando. Não é? Então, Juarez, eu tenho refletido bastante sobre o que reserva para o movimento religioso daqui a alguns séculos. E eu costumo, nas minhas deduções ou ilações, começar a projetar já o retorno nosso para as lides judaicas, para a gente trabalhar conteúdo doutrinário no meio dos católicos, dos protestantes. Nós vamos voltar para lá, nós viemos de lá, como muitos deles estão vindo para cá, vamos dizer assim, nesse intercâmbio bendito. Foi o que Paulo fez. Porque depois que ele entendeu o processo, que ele se envolveu e foi acolhido pelos cristãos, qual que foi o desafio dele? Não foi trabalhar com os gentios? Com as almas, que teoricamente, na visão judaica, eram os pagãos, eram aqueles que não tinham base, que não tinham sangue nobre, não era de tribo, nenhuma das 12 tribos, como Paulo era da tribo de Benjamim, não é? Como Jesus era da tribo de Davi, para a gente refletir o contexto do processo. E aí, meus queridos amigos, ele então se curva às evidências, porque ele vai tomando pedrada, pancada,
prisão, não é? Difamação, não é? Tantas dificuldades que quem não conhece a história, volto a dizer, estudem um livro. E aí, aceitando as orientações de Gamaliel, ele resolve visitar os seus, a sua família, os seus amigos. E novamente as portas vão se fechar para ele. Alexandre, seu companheiro de judaísmo, como Sadoc, que se tornaram depois até perseguidores dos cristãos. Não é? Márcia, são para todos nós um desafio, Márcia. Porque, por exemplo, um dos maiores desafios que nós enfrentamos são com aqueles da mesma família. Muitas vezes os desafios maiores que nós enfrentamos estão dentro do centro espírita. Por quê? São aqueles que não olham muitas vezes para o que nós estamos tentando fazer. Como nós também agimos assim. Tem um companheiro de tarefa lá que a gente não está observando o tanto que ele está se esforçando para acertar. Mas a gente fica preso no que ele está se equivocando. Se é que existem equívocos. Existe aprendizado. Então, é um fato. Paulo estava se transformando, mas todos olhavam para ele como aquele que perseguia o cristianismo. Por isso é que, durante a história, eu gostaria de trazer para quem não tem essa informação, que embora ela seja antiga, na década de 40, Chico Xavier, quando psicografava essa obra, diga-se passagem, no tempo da Segunda Guerra Mundial, no momento de maior intolerância da humanidade em termos de guerras, de atrocidades, naquela região bucólica virgem de Pedro Leopoldo, que eu convido vocês a conhecer a Fazenda Modelo, que é um lugar assim, não é a Meca do Espiritismo não, tá? Porque a turma também empolga. Uberaba e Pedro Leopoldo, para alguns, são Meca. Até se funda museu e daqui a pouco o busto do Chico está soltando lágrimas que vai curar pessoas. Espera aí é outra história. Mas vamos lá para a gente ver a natureza, ver exatamente aonde o Chico trabalhava, para a gente observar como é que a providência divina nos coloca naquela condição extremamente importante, né? Para que a gente vença o materialismo, como a Márcia está colocando no chat. Por isso é que os espíritas nós temos que estar unidos, não é isso? Então, continuando, foi informado que naquele momento da guerra, que Chico psicografava Paulo Estevam e outros romances, o início punjante da sua mediunidade, a espiritualidade superior sob a tutela de Jesus estava tratando dos espíritos flagelados da guerra naquela região que Chico morava. Por isso é que Chico jovem via um acampamento enorme sendo construído no plano espiritual, ele não sabia o que era. Aí, com o passar do tempo, ele ia trabalhando todo dia na fazenda e ia ver as tendas subindo. Passou um tempo, começou a ser povoada. Não é? E ele começou a ver médicos, ver pessoas com o uniforme da Cruz Vermelha. Ele via pessoas de várias etnias. Aí, muito na frente, ele começou a ver enfermos chegando, não é? Aviões. Tudo é, obviamente, no campo simbólico da retina psíquica que o médium conseguia entender. Até que Emmanuel disse para ele: pois é, meu irmão, o que está acontecendo lá na Europa, lá no Velho Mundo, não tem ambiente para a gente cuidar dos espíritos que estão desencarnando por causa da guerra. Então nós temos que trazer eles para cá, porque aqui está todo mundo só pensando em cuidar do gado, cuidar da vidinha aqui. De vez em quando tem uma notícia no rádio da guerra, mas o povo daqui está sintonizado com outras coisas mais simples. Então é aqui que a espiritualidade vai cuidar. E nessa simplicidade, nesses corações que vão se despojando, é que Jesus apontou para Saulo de Tarso o caminho que ele tinha que percorrer, o povo que ele tinha que atender, os filhos do Calvário, que eram chamados gentios. Então, Saulo de Tarso, lá atrás, Emmanuel, Neio Lúcio, trouxeram páginas, e esse conteúdo vocês vão encontrar no livro
intitulado Amor e Sabedorias de Emmanuel, que foi organizado pelo nosso ilustre, bondoso ceareiro, lídimo espírita, desencarnado na década de 80, Clóvis Tavares, que ano que vem nós já tivemos informações que teremos festejos na cidade de Campos para comemorar o 100º ano de nascimento desse grande expoente do Espiritismo, que era amicíssimo de Chico, que foi um grande companheiro também de Arnaldo Rocha, e dos outros que eram componentes daquela equipe espírita, que eram os instrumentos de Emmanuel, André Luiz, Bezerra e essa corte celestial que operava naqueles tempos. Então lá nós vamos encontrar, né, o Lúcio, por exemplo, falando que Paulo de Tarso assumiu uma responsabilidade com Jesus para cuidar daqueles religiosos que conheciam as letras, mas preferiam continuar recalcitrando contra os aguilhões, como ele recalcitrou. Então ele iria trabalhar exatamente naquele ponto que ele conhecia. E é assim que os espíritos nos envolvem no trabalho. Eles vão aproveitar a boa terra, o bom campo, o bom celeiro que nós estamos trazendo através das nossas conquistas. Queridos amigos, o pai de Paulo fecha as portas para ele. A mãe houvera desencarnado, como contou Emmanuel no livro, por desgosto, quando soube que o filho abandonara a sociedade judaica, a religião dos seus princípios. A sua irmã Dalila e seu marido também fugiram de Tarso. O seu pai, já velho, Isaac, estava eminentemente angustiado, melancólico. E o filho procura e vai falar de Jesus para ele. E ele, num diálogo inesquecível, no final ele diz: você veio aqui fazer o quê? Vim te pedir ajuda, papai. E o pai diz para ele: procure então o Nazareno para que o carpinteiro te ajude, porque você opta por ele. Meus amigos, imaginem um filho diante do pai. Ele não tinha o que comer. Ele pede para o pai, inclusive, ajuda financeira. O pai fecha as portas. E naquele momento, o orgulho ainda racial falou alto. Mas ele conseguiu se domar os ímpetos, abaixou a cabeça e despede e vai embora. Até que o pai é um momento transcendente dessa história. Por isso é que Paulo foi escutar palavras inefáveis. Ele estava doído, porque ele perdeu tudo. Posição, reconhecimento. Ele perdeu a noiva amada. Ele perdeu os amigos, a boa vida, não é? Os costumes. Ele que recebeu em Tarso a educação sob a influência de Atenas e Alexandria, né? Cultura grega. Ele que houvera se tornado cidadão romano, que antigamente tinha o sonho de domar, de fazer com que o judaísmo domasse a filosofia grega e a força romana, né? Naquele momento ele perdia o próprio pai, que era o referencial de costume, de família, de tradição. Era o pai bondoso que ele aprendeu a respeitar, porque é tradição judaica, honrar pai e mãe. Embora estejamos, nós que também já fomos judeus, nem honrando o próprio pai criador, quanto mais os nossos pais na terra. E por isso nós vendemos, por isso nós abandonamos, por isso nós terceirizamos, não é isso? Então, o
pai fecha a porta. Mais à frente o pai manda uma bolsa de dinheiro que ele quase devolveu. Mas naquele momento ele lembra de Jesus. Ele lembra da necessidade, da humildade. Ele lembra de Estevão, que foi apedrejado por ele, amando dele. Imagine a dilaceração. Imagine a desencarnação com as roupas rasgadas e as pedradas destruindo, esfacelando o próprio crânio. E antes de dar o último suspiro, ele pede para Jesus: Senhor, não impute a ele esse pecado. Nos últimos momentos ele fala para a irmã Abigail que ela pudesse amar e respeitar Saulo de Tarso, que era o algoz dele. Meu Deus! Ele foi lembrando de tudo isso. Ele foi lembrando de Abigail nos últimos momentos de vida, falando para ele, Saulo, que estaria esperando ele nas moradas celestiais, junto com Jesus. E por isso ela perdoava até o abandono gelado, cruel, que Saulo impôs a ela, por conta do seu orgulho, porque ele não podia casar com aquela que era irmã do seu grande adversário. Ele foi lembrando de tudo isso e se curvou. As lágrimas brotaram, e ele então se retira da cidade, e vai para os arredores de Tarso, num sítio chamado Tauro. E durante a tarde foi rememorando toda a sua vida. E começou a alimentar dentro do coração dele a esperança em Cristo. O que ele tinha que se determinar para divulgar o Evangelho. Aí diz Emmanuel que naquele instante ele vai sendo envolvido, porque ele escreveu na carta que foi arrebatado ao terceiro céu para ouvir palavras inefáveis. Naquele momento ele estava sendo abraçado, envolvido, encorajado por Abigail, quando diz para ele: levanta, Saulo, fala Estevão. Ela pergunta: por que choras, se a tarefa apenas começou? E ele vai lembrando das dificuldades, ele vai lembrando do passado, o que ele fez. E Abigail diz para ele: não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Aí naquele momento ele lembra dos sonhos, das promessas, quanto noivo dela. E imagina que ele não poderia ter mais um lar, os filhos que ele sonhava. E ela diz para ele, ela em espírito, imagina em que encontro. Nunca nos faltará um lar. Tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte esperando a herança do Salvador. Quando a gente lê esse texto, nós nos lembramos dos últimos momentos da vida de Saulo, quando ele, rumo a Roma, era o sonho dele levar o Evangelho a Roma, e Deus oportunizou, inclusive porque ele levou o Evangelho para ele mesmo, porque ele foi dar o último testemunho em Roma, desencarnando, para fechar um ciclo luz na história do cristianismo.
E quando no caminho de Roma ele viu crianças o envolvendo, pessoas sofridas agradecendo, e ele naquele momento se recordou que, no caso aqui, há 8 anos antes, porque foram 22 anos de mandato, esse período do sonho ele está há 14 anos. Então, 8 anos depois, ele vai se lembrar desse convite de Abigail para que eles pudessem abraçar o lar da humanidade e os filhos do Calvário de Jesus. Abigail fala que ele não pudesse continuar desalentado. A tarefa é generosa e vai apresentar para nós as possibilidades de desenvolver a fé, a esperança. E isto se faz com o coração fiel, que abraça e se determina e vai até o fim. Agora nós nos lembramos de Estevão, que no momento da morte diz para Abigail: ame o seu noivo Saulo, porque ele defende a Moisés e um dia há de defender da mesma forma Jesus. Ou seja, ele vai mudar o foco. Agora a dinâmica que emula, que emoldura, que impulsiona a alma, é a mesma energia. Por isso, na sala, alguns falaram assim: mas eu sinto vergonha, porque eu faço muita bobagem. Meu amigo, a mesma energia que nos faz, ainda nos autoriza, nos impulsiona a bobagem, ela precisa só ser redirecionada. Por isso é que não cabe lágrimas incontidas, sem razão, sem lógica. Nós temos é que levantar os joelhos desconjuntados e pôr o pé na estrada para agir em outras bases. E o diálogo vai se desenvolvendo. Ele lembra daqueles seus co-irmãos de religião e que agora passaram a agirem contra ele. E a nossa Abigail diz: reclamas, companheiros, concordes contigo nas edificações evangélicas? Mas é preciso lembrar que Jesus não os teve. Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre, senão com o auxílio do céu, depois da ressurreição e do Pentecostes. Os mais amados dormiam enquanto ele, agoniado, orava no horto. Uns negaram-no, outros fugiram na hora decisiva. Concorda com Jesus e trabalha. E o texto continua, e Saulo naquele momento narra Emmanuel, estava enlevado. Ele não poderia traduzir as sensações cariciosas que lhe represavam no coração, tomado de inefável contentamento. Então, que doravante fazer para triunfar? Como completar as noções sagradas que lhe capiam, que competiam a exemplificar praticamente sem anotação de sacrifício? Abigail vai dizer para ele: é preciso dar. Jesus deu ao mundo quanto possuía. E o que ele possuía? Amor. Sabe por que ele possuía amor? Eu vou trazer uma equação de Emmanuel, que está inserta no livro Fonte Viva. Porque nós temos o que damos. Muitos acham que damos o que temos. Não, é o contrário. Nós vamos tendo tudo aquilo que nós oferecemos. Jesus tem amor porque ele oferta amor de uma forma que a nossa mente não concebe. Porque nós nem sentimos ainda. Nós tentamos entender intelectivamente. E ele continua nos amando como agora, nos sustentando nestas reflexões de profundo alcance para resolver os males que campeiam dentro de nós mesmos, a doença que campeia na minha intimidade.
o abandono que sinto em meu coração por estar ausente do trabalho. Mas de uma forma transcendente, ele ainda quer perguntar, porque nós queremos saber mesmo. Nós temos sede de justiça, nós temos sede de verdade. E Abigail, e eu convido vocês a lerem e estudar o livro, vai trazer para ele uma equação que precisa de ser estudada por todos nós. Como poetizou Tim e Vanessa na música, Vaso Escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Meus queridos irmãos, amigos do ideal cristão, amemo-nos. Afiança Jesus que esta é a vitória. Consubstancia a felicidade, amarmos uns aos outros. A excelsitude dos céus passa pela eira da caridade, que é uma das expressões do amor. Porque o amor é vida, o amor é pão, o amor é incentivo, o amor é trabalho, o amor é fé, o amor é esperança. Portanto, o amor é caridade. Allan Kardec vai consignar o homem de bem como aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade. Vivenciemos o amor agora, como se não houvesse um amanhã. Porque o presente, afirma o filósofo, é dádiva de Deus. E o presente, para nós, cristãos, é a imortalidade. Este é o grande presente. Portanto, Saulo, envolvido pelo amor eterno de Abigail, aprendeu que a morte só existe na intimidade do pecador. E acreditando na presença transcendente de Estevão, que passou a ser o seu benfeitor, a representar o pensamento do Cristo, ele passou a pregar o Evangelho em cadeias. Ele não queria pregar o Evangelho liberto. Ele queria em cadeias, porque a cadeia do mundo não aprisiona o espírito, enquanto a liberdade no mundo costuma nos algemar na treva que campeia na terra e nos distancia das celestes moradas do Senhor. Queridos amigos e companheiros, Chico Xavier se tornou um instrumento para que estas notícias viessem para todos nós. Chico Xavier, quanto todos os médiuns que foram dignos, operários do bem, e que hoje se encontram no mundo espiritual, eles estão muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Porque, coordenados por Emmanuel, por Paulo, por Bezerra, por tantos avatares das outras religiões, nós precisamos nesse instante unirmos-nos para formar uma grande família cristã. A família que vai efetivamente viver na Canaã prometida.
Porque o planeta Terra foi designado para ser uma morada dos filhos de Israel. Os filhos de Israel é o simbolismo de toda a humanidade planetária. Façamos, portanto, dos nossos instantes no deserto, a busca pelo um oásis, para nos fortalecer, para encontrarmos provisões, mas que possamos continuar no grande desafio, como simboliza João Batista, o apóstolo da verdade, o precursor dos novos tempos, que vem nos relembrar dizendo: voz do que clama no deserto, endireitai as veredas e preparai o caminho do Senhor. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e para todo o sempre. Ave, ave, Abigail. Ave, ave, Estevão. Ave, ave, Paulo. Ave, 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 o Cristo de Deus.